Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai até Luanda, Angola, através de um romance incrível, O Vendedor de Passados, do José Eduardo Agualusa. Ah, que legal! Já leu? Já. Que bom! Então se prepare para a gente explorar as camadas mais profundas da narrativa. Nossa, eu adoro esse livro. Sabe o que me fascina? É como Luanda, essa cidade vibrante, moldada pelo colonialismo e pela guerra civil, serve de pano de fundo para explorar temas complexos. É verdade. Identidade, memória e reinvenção. Exatamente. É como se a própria Luanda fosse um personagem, sabe? Só que- Sussurrando seus segredos e cicatrizes a cada página. Para nossa sorte, a gente tem trechos do próprio romance para mergulhar na prosa poética de Agualusa e dissecar a construção da narrativa. Maravilha. A trama, claro, gira em torno do Félix Ventura, um personagem, digamos, intrigante, que ganha a vida criando passados falsos para as pessoas, mas vai muito além de inventar histórias, né? Com certeza. Imagina só, uma sociedade pós-colonial, onde o passado é martido por tanta violência, traições. A necessidade de se reinventar surge como uma forma de lidar com o trauma, de enterrar as dores. Faz sentido. Félix não está só fabricando genealogias, ele está tecendo sonhos, sabe? Para a elite angolana, que anseia por uma história mais gloriosa. Uma história que a riqueza do presente não pode comprar. É isso aí. Ele vende a ilusão de pertencimento, a chance de ser alguém que nunca foram. E aí entra o José Burkham, um cliente, digamos, enigmático, que deseja mais do que um passado embelezado. Ele quer uma nova identidade, um recomeço completo. É fascinante isso, né? Apagar o passado completamente. Se tornar uma página em branco. Até que ponto a gente pode realmente se desfazer daquilo que vivemos? É como se José Buchmann buscasse arrancar as raízes da própria alma, buscando refúgio em uma nova persona. E sabe quem nos apresenta essa história toda? Uma lagartixa. Uma lagartixa. Uma lagartixa que reside na casa de Félix Nossa, e sim. observa tudo em silêncio. Que inusitado. Além de adicionar um toque de humor, essa escolha nos faz questionar a confiabilidade do narrador e a própria natureza da verdade. Afinal, quem observa a história sendo tecida? Nossa, é verdade. É como se a Agualusa usasse a lagartixa para desconstruir a narrativa tradicional. Através dos olhos dela, a gente é levado a questionar tudo que vê e ouve. É como se ele nos dissesse: cuidado com as histórias que te contam, pois a verdade pode estar escondida nas sombras. Exatamente. E essa desconfiança, essa névoa de mistério, nos leva a um dos temas centrais do livro: a tênue linha entre a verdade e ilusão. Verdade. Os personagens, especialmente o Félix, tecem mentiras complexas, que se tornam quase indistinguíveis da realidade. É como se a própria realidade fosse um tecido maleável, pronto para ser moldado de acordo com os desejos de cada um. Exato. E essa manipulação da verdade me faz pensar em como todos nós, de certa forma, somos vendedores de passados. Como assim? A gente molda nossas próprias narrativas para dar sentido a quem somos, para criar uma versão da história que não seja favorável. Ah, entendi. O vendedor de passados nos confronta com as implicações éticas desse processo, com as consequências de reescrever a história, tanto para nós mesmos quanto para os outros. É um lembrete de que o passado nunca está verdadeiramente morto. Ele continua a nos moldar, de maneiras que talvez nem percebamos. Faz sentido. E o Félix, o artesão de passados alheios, também lida com a fragilidade da sua própria história. É verdade. O pai dele, um alfarrabista, incutiu nele o amor pelas palavras antigas, pela linguagem quase esquecida. É como se o Félix buscasse preservar esses fragmentos do passado, assim como preserva os passados inventados de seus clientes. Uma bela metáfora. Essa busca pela preservação da linguagem é um reflexo da busca pela preservação da identidade. As palavras que usamos, as histórias que contamos, tudo isso contribui para a construção de quem somos. Sim, sim. E em um mundo em constante mutação, a necessidade de se agarrar a algo sólido, a um passado tangível, se torna ainda mais forte. Com certeza. E falando do passado, o próprio passado do Félix é repleto de experiências, digamos, vívidas, quase reais. Que legal. Como a história da Dagmar, a mulher que ele encontra ainda menino, ela representa um tipo de conhecimento proibido, um vislumbre do mundo adulto que o fascina e o repele ao mesmo tempo. Entendo. Essa experiência com a Dagmar molda a visão dele sobre as mulheres, os relacionamentos. É como se ele estivesse preso a essa memória, incapaz de seguir em frente completamente. Né? Interessante. Ele vende a ilusão de um passado perfeito para os seus clientes, enquanto o seu próprio passado é marcado por complexidades, questões não resolvidas. Que ironia, né? É como se ele estivesse projetando nos outros a necessidade de um passado imaculado, enquanto luta para lidar com as nuances e as feridas do seu próprio passado. E essa dualidade torna o Félix um personagem ainda mais fascinante. Ele é um homem dividido entre a necessidade de criar e a consciência da fragilidade da verdade. Um homem que, ao vender a ilusão de um passado perfeito,
talvez esteja buscando inconscientemente a cura para suas próprias feridas. Ai. Essa busca por um passado idealizado, ela se manifesta de formas diferentes em cada personagem. O ministro, por exemplo, anseia por uma linhagem gloriosa, mesmo tendo origem humilde. É como se ele tentasse se agarrar a um passado inventado para justificar a posição dele no presente. Isso, exatamente. Enquanto José Burkman, assombrado por um passado traumático, busca a redenção no esquecimento na construção de uma nova identidade. É como se ele estivesse fugindo de si mesmo, tentando escapar das sombras que o perseguem. Faz sentido. Esses personagens, cada um à sua maneira, refletem a busca por significado e estabilidade numa sociedade em constante transformação. A Angola pós-colonial é um terreno fértil para a reinvenção. É um palco onde as máscaras da identidade se alternam em um ritmo frenético. Exatamente. Falando em palco, Agualusa usa Luanda como mais do que um simples cenário. Sim, sim. A cidade pulsa, respira, se torna um reflexo da alma angolana, com suas cores vibrantes, seus ritmos contagiantes e suas cicatrizes profundas. Verdade. A Luanda de Agualusa é uma metáfora da própria Angola. Uma cidade que carrega as marcas do passado, mas que se recusa a ser definida por ele. Um lugar onde a esperança e a desesperança dançam juntas em um ritmo melancólico, belo. E em meio a essa dança, o Félix se move como maestro, conduzindo a orquestra de ilusões que ele mesmo criou. Mas a chegada da Ângela Lúcia, uma fotógrafa que retorna a Angola após anos no exterior, perturba essa harmonia. É verdade. A Ângela Lúcia representa um contraponto à visão, digamos, cínica do Félix. Ela busca beleza, a luz, a captura dos momentos efêmeros que compõem a vida. É como se ela trouxesse consigo um sopro de ar fresco. Um novo olhar. Isso, um olhar que se recusa a ser contaminado pela névoa da desilusão. E o Félix se sente atraído por ela, por sua aura de mistério, sua busca pela essência da Angola. Mas há uma tensão entre eles, né? Um choque de personalidades e perspectivas. Sim, que torna o relacionamento ainda mais intrigante. Essa tensão se manifesta também na forma como ambos lidam com a arte. O Félix, o artesão de passados, manipula a narrativa para criar a ilusão desejada. A Ângela Lúcia, a fotógrafa, busca capturar a verdade, a beleza crua da realidade. Interessante. E a ironia é que a Ângela Lúcia insiste na irrelevância da própria vida. Como assim? Como se a história dela não fosse digna de ser contada. Essa negação, em si, é um paradoxo. Porque no universo de Agualusa, toda a vida é uma história em potencial. Ah, entendi. É uma forma inteligente de Agualusa questionar o que realmente torna uma vida interessante ou relevante. Como se nos dissesse que a beleza está nos detalhes, nos momentos sutis que muitas vezes passam despercebidos. Verdade. E a trama se complica ainda mais com a revelação de que o José Burkman é o pai da Ângela Lúcia. Nossa. Um segredo que ele guarda há anos. Essa descoberta abala o frágil equilíbrio que o Félix tenta manter, lançando em um dilema moral. O Félix se vê dividido entre a lealdade ao José Burkman e a crescente atração pela Ângela Lúcia. Ele é cúmplice, mesmo sem saber, da mentira que está sendo tecida. E essa culpa o corrói por dentro. E essa teia de segredos e mentiras nos leva a questionar a própria natureza da verdade. Até que ponto podemos confiar nas histórias que nos contam? É verdade. Até que ponto somos responsáveis pelas ilusões que ajudamos a criar? O vendedor de passados nos coloca diante de um espelho, convidando-nos a refletir sobre as nossas próprias máscaras. As narrativas que construímos para esconder nossas dores e moldar nossa identidade. E essa busca pela identidade, por um lugar ao qual pertencer, se manifesta de formas diferentes em cada personagem. O Edmundo Barata dos Reis, ex-agente da Segurança do Estado, é um homem assombrado pelo seu passado, pelos atos de violência que cometeu. É verdade. O Edmundo alega ter informações confidenciais sobre o presidente, afirmando que ele usa um duplo para aparições públicas. Essa revelação, além de alimentar a paranoia, a desconfiança, levanta questões sobre a natureza do poder e a manipulação da imagem. É como se o Agualusa nos dissesse: cuidado com quem está no poder, pois a verdade pode ser uma ilusão cuidadosamente construída para te manter sob controle. Exatamente. E essa desconfiança em relação ao poder se estende a todos os âmbitos da sociedade. Afinal, em um mundo onde a verdade é negociável, quem realmente tem o poder de moldar a narrativa? O Félix, ao mergulhar cada vez mais fundo no passado do José Burkman, se depara com as feridas abertas da história angolana, com as marcas da repressão política, da violência, e essa jornada o leva a questionar o seu próprio papel na construção dessas ilusões. É verdade. Ele se dá conta que inventar um novo passado não apaga a dor, o trauma. É como tentar curar uma ferida profunda com um curativo superficial. A ilusão pode trazer alívio momentâneo, mas a verdade, por mais dolorosa que seja, precisa ser confrontada.
Essa tomada de consciência leva o Félix a uma crise existencial. Ele começa a questionar suas escolhas, a duvidar da validade do seu trabalho, afinal de que adianta construir sonhos se baseia em mentiras. É complicado. Essa crise do Félix é um reflexo da crise de identidade que permeia a sociedade angolana. Em um país que ainda luta para se reerguer após anos de conflito, a busca por um passado glorioso se torna uma forma de negar as dores do presente. E essa busca por um passado idealizado se choca com a realidade brutal de um país que ainda luta para encontrar seu lugar no mundo. É como se a Angola de Agualusa estivesse suspensa entre o sonho e o pesadelo, entre a promessa de um futuro brilhante e o fantasma de um passado sombrio. E o Félix, o artesão de passado, se vê preso nesse limbo dividido entre a necessidade de criar e o desejo de encontrar a verdade. A sua jornada é uma metáfora da própria jornada de Angola. Um país que busca se reinventar sem esquecer as lições do passado. E essa busca por identidade se intensifica com a revelação do passado do José Burman. Descobrimos que ele foi um preso político torturado e forçado a trair seus companheiros. Essa revelação humaniza o José Burman, mostrando que por trás da fachada de milionário excêntrico existe um homem que carrega as marcas profundas da violência e da traição. Sua busca por uma nova identidade não é só um capricho, mas um ato de desespero, uma tentativa de escapar de um passado que o assombra. E o Félix, ao se aproximar da verdade de José Burman, se depara com a complexidade da história angolana, com as feridas que ainda sangram e os fantasmas que ainda assombram a nação. Como se o Agualusa nos dissesse. Para entender o presente, precisamos olhar para o passado, por mais doloroso que ele seja. A verdade pode ser incômoda, mas é a única forma de construir um futuro mais justo e humano. Verdade. É como se ele estivesse despertando de um sonho, né? Percebendo que as histórias que ele cria são só fachadas, incapazes de preencher o vazio existencial dos clientes. E essa crise de consciência leva ele a buscar refúgio na Ângela Lúcia, que representa uma visão mais autêntica, mais conectada com a realidade. Ela não busca negar o passado, mas sim compreendê-lo, encontrar beleza mesmo nas cicatrizes. O relacionamento entre Félix e Ângela Lúcia é um embate, né? Entre a ilusão e a verdade. Entre a necessidade de inventar e o desejo de desvendar. É como se os dois estivessem buscando um ponto de equilíbrio. Uma forma de conciliar o passado e o presente. E essa busca por equilíbrio se reflete também na própria narrativa do Agualusa. Ele nos apresenta uma Angola complexa, contraditória, onde a beleza e a dor se entrelaçam no ritmo frenético. A Luanda de Agualusa é um caldeirão cultural, né? Um espaço de reinvenção constante, onde as fronteiras entre a realidade e a ficção se diluem. É como se a cidade fosse um espelho da alma angolana. Refletindo suas alegrias, suas dores, suas esperanças e suas desilusões. Isso. E em meio a esse turbilhão de emoções, Félix precisa fazer uma escolha, né? Continuar a tecer ilusões ou se entregar à verdade, por mais dolorosa que ela seja. A decisão dele vai determinar não só o futuro dele, mas também o futuro daqueles que o cercam. Afinal, em um mundo onde a verdade é negociável, cada escolha tem consequências imprevisíveis. Verdade. E a trama atinge seu clímax em um encontro, digamos, tenso, entre José Burman e Edmundo Barata dos Reis. É um confronto entre o passado e o presente, entre a culpa e a redenção. A violência irrompe, deixando cicatrizes profundas em todos os envolvidos. É como se a Agualusa nos dissesse: a verdade, por mais libertadora que seja, pode ter um preço alto a ser pago. E no rescaldo da tragédia, a gente vê o Félix finalmente se libertando das amarras do passado. Ele escolhe a verdade, a autenticidade, mesmo que isso signifique abrir mão de tudo que construiu. É um final ambíguo, né? Que deixa a gente com mais perguntas do que respostas. Mas essa ambiguidade é proposital. O Agualusa nos convida a refletir sobre as escolhas que a gente faz. O poder do passado e a necessidade de construirmos um futuro mais justo, mais humano. E assim termina a nossa imersão em O Vendedor de Passados. Um romance que nos desafia a questionar a realidade, a buscar a verdade por trás das máscaras e a construir narrativas que nos libertem das amarras do passado. É uma obra que nos convida a mergulhar na alma humana, a desvendar os segredos que se escondem por trás das aparências e a celebrar a beleza da imperfeição. E a você que nos acompanhou nessa jornada, fica o convite. Continue a explorar, a questionar, a buscar a sua própria verdade. Afinal, como diria o Agualusa, a vida é uma história que se escreve a cada instante. Até a próxima. E que sua busca por conhecimento seja sempre profunda e instigante.